a tirar dúvidas, que sempre tem aí alguma coisa que fica, que às vezes a gente não consegue esclarecer com os nossos médicos, então às vezes esses profissionais muitas vezes suprem aí essas dúvidas que a gente tem, a gente ouviu, pesquisou alguma coisa, estamos com dúvida, e a gente então faz esses encontros para levar realmente informação. E o nosso assunto de hoje é os medicamentos, né? E para a gente falar sobre os medicamentos, o nosso convidado de hoje é o Christopher Negrete. Christopher, ele é graduado em farmácia pela Universidade Católica Dom Bosco, do Mato Grosso do Sul, fez residência em oncologia pela Universidade Federal de São Paulo, tem especialização em cuidados paliativos e terapia da dor pela PUC de Minas Gerais, e hoje está farmacêutico do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. A nossa ideia de hoje é conversar um pouquinho com o Christopher. Ele vai passar para a gente um pouquinho sobre a questão dos medicamentos, dos efeitos colaterais e como lidar com esses efeitos colaterais. Muitas vezes a gente fica aí meio perdido com os efeitos, que não tem jeito. Todo é uma droga e toda droga tem lá os seus revés. Então a gente tem que saber realmente lidar com isso, como a gente vai fazer para poder driblar esses desconfortos que muitas vezes a gente acaba sentindo aí quando a gente recebe lá a nossa quimioterapia ou toma algum medicamento, né? Então, o Christopher vai funcionar da seguinte forma: o Christopher vai fazer a apresentação dele e, ao final, a gente abre para as perguntas, né? Se possível, vocês levantem a mãozinha, que a gente vai chamando por ordem, tá bom? E assim a gente segue aí para mais um café. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Christopher, agradeço aí demais aí o seu aceite para estar aqui conosco. E agora eu passo o bastão para você. Muito obrigado. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos. Bom, primeiro gostaria de agradecer bastante aí o convite que o Rogério nos fez, né? É sempre muito bom estar discutindo, comentando um pouco, né, sobre esses efeitos, como o Rogério acabou comentando, né? Às vezes eles são inerentes ao uso dos medicamentos, né? Desde um simples analgésico, uma dipirona, né, até os medicamentos aí com uma função, né, antineoplásica, eles acabam tendo inevitavelmente, né, esses eventos, né, que a gente chama de evento adverso, e a gente busca, então, comentar um pouquinho sobre tudo isso para a gente, como ele bem disse, né, conviver com tudo isso da melhor forma possível, né, identificar sempre da melhor maneira possível, né, e ter um segmento aí de tratamento onde a gente consiga ter, né, um benefício na utilização desses medicamentos e, ao mesmo tempo, aí uma boa tolerabilidade, né, que a gente vai falar bastante essa palavra aqui, na utilização de todos esses medicamentos. Eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal, só um minutinho. A gente fez aqui uma apresentaçãozinha bem rápida, para a gente poder falar um pouco, então, sobre tudo isso, né? Então, hoje o nosso tema é falar um pouco sobre esses medicamentos, né? Medicamentos esses que a gente acaba utilizando, né? Eu sempre gosto de falar, né, para os pacientes lá que a gente acaba tendo contato, que esses medicamentos para o tratamento, né, que a gente tem, que a gente utiliza aí muitas vezes todos os dias, eles sempre são inevitavelmente divididos em três grupos, né? Aquele medicamento que a gente acaba, aqueles, né, medicamentos que a gente acaba utilizando aí para o tratamento da doença, né, da doença hematológica que a gente tem. Tem os medicamentos que a gente usa para dar um suporte em algum sintoma, né, algum sinal que acaba tendo durante a jornada de tratamento, né? Então, muitas vezes tem muita dor, muitas vezes tem muita diarreia, às vezes tem náusea, né? Então, todos esses sintomas que acabam vindo podem ser sintomas da doença, podem ser sintomas, inclusive, da utilização do próprio medicamento que a gente usa para o tratamento hematológico, eles acabam trazendo também esses problemas, né? Então, esses medicamentos a gente gosta de chamar eles dentro do grupo de medicamentos de suporte, ou seja, eles vão nos oferecer alguma ajuda para a gente poder atravessar esses sintomas da melhor maneira possível, né? E a gente sabe, né, pessoal, às vezes a gente não tem só a doença hematológica, né? Às vezes a gente acaba focando bastante na doença hematológica, mas tem muitos outros medicamentos que a gente acaba tomando, né? Às vezes a gente tem uma pressão alta, às vezes tem um diabetes, né?
uma dislipidemia, né, que é mal controlada. Então, tem outros medicamentos que a gente acaba também utilizando, inclusive para outras doenças, né, que a gente acaba chamando, então, um terceiro grande bloco, né, de medicamentos que a gente chama de medicamentos de comorbidades, né, do tratamento das comorbidades. Então, como que a gente pode fazer, né, da melhor maneira possível, né, de levar, de tomar todos esses medicamentos e saber conviver, né, com todos eles, cada um com sua particularidade, né, cada um com seus efeitos que eles têm. E sempre quando a gente fala nessa palavra efeito colateral, né, logo a gente já fica desesperado, principalmente quando a gente vê uma bula de um medicamento, né? Às vezes a gente pega, né, vai iniciar algum tipo de medicamento, quando olha a bula lá, os efeitos colaterais, tem uma lista gigantesca de efeitos colaterais. E a gente acaba pensando muitas vezes assim, nossa, que tanto efeito é esse? Eu não quero tomar esse medicamento, né? Eu estou tomando um medicamento para mim poder ter uma melhora de alguma coisa pontual ou melhora da minha doença, e eu vou ter tudo isso que está aqui na bula, né? Nem pensar. Mas não é bem assim, tá, gente? Então, é sobre essas questões que a gente vai comentar aqui um pouquinho, focando, né, jogando um pouquinho de luz, principalmente para esses fármacos, né, esses medicamentos que a gente acaba utilizando para o controle da doença hematológica, tá bom? Então, a gente às vezes acaba se perguntando, então, se o medicamento ele é feito, né, para tratar a minha doença hematológica, se o medicamento ele é feito para poder tratar algum sintoma que eu estou tendo, né, se o medicamento ele foi desenvolvido para tratar algum outro tipo de doença, algum outro tipo de comorbidade que eu tenho, por que que ele também vai trazer junto esse efeito, né, esse efeito colateral? Né? Dentro aí da farmácia, a gente geralmente fala esse efeito colateral como um tipo de evento adverso, né? Uma coisa que acontece, mas a gente não quer exatamente que ela aconteça, né? Mas para alguns medicamentos já é esperado que isso acabe acontecendo. Então, pessoal, o que que seria esse efeito colateral? A grande maioria, né, dos medicamentos que a gente toma, seja para o controle de uma dor, né, seja para o controle de uma pressão arterial, seja mesmo para o controle da diabetes, esse medicamento ele vai ser administrado, seja por boca, né, seja por via endovenosa, intramuscular, ele vai ser distribuído pelo corpo todo. Então, teoricamente, todas as partes do meu corpo vai ter a mesma quantidade pequenininha de medicamento que eu tenho, né? Então, desde a ponta do cabelo, né, até a pontinha do pé, todo o meu corpo, em algum momento, né, vai ter a mesma concentração daquele medicamento. Vai ser uma concentração bem baixinha, mas ele vai estar distribuído pelo meu corpo todo, né? E a função, pessoal, desse medicamento é chegar em algum ponto específico do nosso corpo para poder trazer um alívio, né, de uma dor, ou mesmo para poder tratar, né, algum tipo de doença, tá? Então, o que que acontece? Esse medicamento, né, que está sinalizado aqui por esse quadradinho, ele vai interagir com algumas proteínas que a gente tem no corpo, né? Então, essas proteínas, principalmente, são proteínas, né? Não só proteínas, mas também como outros tipos de substâncias que a gente tem pelo corpo. Esse medicamento, né? Uma vez que ele está distribuído pelo corpo todo, ele vai chegar, né? Ele vai achar uma proteína específica que pode estar, por exemplo, dentro de um órgão específico, né? Então, qual que vai ser a função desse medicamento? Né? Vai ser interagir com esse tipo, né, de proteína ou outra substância que a gente tem pelo corpo, e a função dela é fazer o quê? Ou é bloquear essa proteína, ou mesmo ativar essa proteína, para que eu tenha como resultado dessa interação, né, entre o meu medicamento e essa proteína que eu tenho pelo meu corpo, né, que vai estar muitas vezes com uma função alterada, né, ou desbalanceada, geralmente é ela que vai estar causando, né, toda aquela dor, né, aquela sensação de náusea que eu tenho pelo meu corpo, é essa interação entre o medicamento e a proteína que vai fazer ou esse sintoma parar, né? Ou eu ter o controle da minha doença, né? Ou fazer a minha pressão arterial ela ficar mais reduzida, né? Ou fazer com que a minha glicemia pelo sangue esteja mais equilibrada, né? Então é essa interação que acaba acontecendo, tá? Então, esse efeito que eu tenho, né, que é o efeito maior, que é o efeito que é desejado pelo medicamento, é esse efeito que eu quero, né? Mas o que que acaba acontecendo, pessoal? Essas proteínas, muitas vezes, elas podem existir não só no órgão, né, no tecido do corpo que eu quero,
que eu quero que ela interaja, quero que ela pare com aquele sintoma, né, com aquela sensação ruim que eu estou sentindo, ou mesmo com a minha doença, essa proteína ela pode existir, por exemplo, em outra parte do corpo e ela pode exercer um outro tipo de comportamento, um outro tipo de função, né? Uma função diferente, né? Mas uma função que também está relacionada aí ao bom desenvolvimento, né, do organismo. E aí, uma vez, pessoal, que esse fármaco está distribuído pelo corpo todo e ele bloqueia a proteína no órgão que eu quero para poder parar aquela dor, parar aquela náusea ou controlar minha pressão, esse fármaco acaba interagindo com essa mesma proteína que está presente em outro órgão pelo corpo, fazendo uma outra função. E aí, quando eu interajo, né, quando eu faço esse medicamento interagir com essa mesma proteína que está em outro local, fazendo outro tipo de ação no meu corpo, eu acabo ou bloqueando ela, ou acabo estimulando ela, né? E às vezes aquela mesma proteína que tem em outro lugar está fazendo essa ação certinha, né? Está fazendo o dever de casa, mas eu acabo bloqueando ela também. E como resultado desse bloqueio, eu acabo tendo o quê? A inativação dessa mesma proteína que está em outro local do corpo. Isso acaba fazendo um desbalanço, né, no meu organismo e acaba muitas das vezes trazendo o que a gente chama de efeito colateral, né? Então esse efeito colateral muitas vezes ele acaba sendo um efeito menor, né? Geralmente ele é menor do que o efeito principal que o medicamento tem, acaba sendo um efeito secundário, né? Não é um efeito desejado que eu quero para o meu organismo, né? E com isso esse efeito ele acaba acontecendo, né? Ele acaba surgindo aí então dentro do nosso organismo, tá? Então é mais ou menos assim que esses efeitos colaterais acabam acontecendo, né? Mas nas doenças, né, que a gente chama de doenças neoplásicas, né, as doenças hematológicas, né, oncohematológicas, esse medicamento que a gente acaba utilizando, ele vai sim interagir com uma proteína, né? Mas geralmente nesses casos, o resultado dessa interação, né, desse medicamento junto com essa proteína ou outra substância que eu tenho pelo meu corpo, essa proteína geralmente está onde? Ela está dentro de uma célula, né, que está rebelde, né, está crescendo geralmente de uma forma desenfreada do meu corpo. E esse medicamento, ele acaba interagindo com essa proteína e o resultado dessa interação geralmente leva ou a um dano ou a uma morte celular, né? Então, geralmente, esses medicamentos que a gente acaba utilizando, né, para o controle aí das doenças, né, para o tratamento das doenças oncológicas ou oncohematológicas, essa proteína principal que a gente quer achar, ela está dentro dessa célula que está rebelde, que está crescendo de uma maneira desenfreada pelo nosso corpo, né? E então, como produto, né, dessa interação entre essa proteína que eu quero inativar e esse medicamento, né, o produto dessa união, ela resulta, então, num dano celular ou mesmo numa morte celular, tá? E aí, o que acaba acontecendo, pessoal? No caso desses medicamentos usados, né, para o tratamento dessas doenças neoplásicas, eventualmente, né, como esse medicamento ele está distribuído, mais uma vez, né, pelo corpo todo, essa proteína ela pode estar, por exemplo, numa outra célula, né, saudável do meu corpo, que está tendo um processo de divisão celular também um pouco mais rápido, mas dentro da naturalidade do meu corpo. Então, essa interação acaba também levando essa outra célula que está saudável, só está tendo uma divisão celular um pouquinho mais acelerada, mais normal, acaba levando, fazendo com que essa célula também tenha algum dano, né? Então, pessoal, quais são essas células, né, do nosso corpo que também tem uma velocidade um pouco maior de crescimento, mas que isso é normal, que isso é natural, né? Isso precisa ser feito para que ocorra uma reposição, né? Ocorra uma manutenção dessas células, né? Então, quais células são essas, né? Células da pele, né? Que elas têm uma taxa de renovação muito grande, né? Então, às vezes acaba dando um pouquinho de coceira, acaba formando algumas feridinhas na pele. Alguns medicamentos, eles acabam dando efeitos colaterais, por exemplo, na região do trato, que a gente fala de trato gastrointestinal, né? Essa parte aqui que reveste a boca, que reveste o estômago, que reveste os intestinos, né? Então, essas células que fazem o revestimento dessas mucosas, elas também têm uma taxa de divisão celular mais rápida, mas isso é plenamente normal.
e eventualmente esses medicamentos, né, acabam interagindo com proteínas, né, que estão em comum com essas células, acaba tendo essa interação, e como produto dessa interação, essas células elas têm uma dificuldade maior em se dividir, né? Então, às vezes, acaba formando algumas feridinhas na boca, né? Às vezes, acaba fazendo o quê? Sensação de náusea, né? Exatamente porque essas células não estão se renovando da maneira com que deveriam, né? Alguns medicamentos acabam provocando, às vezes, um pouquinho de diarreia, né? Exatamente porque não está tendo essa renovação adequada, né? Alguns medicamentos, inclusive, principalmente aqueles endovenosos, né? Eles acabam fazendo com que o cabelo, às vezes, tenha um pouco de queda, né? Porque eles atuam ali na célula do folículo, né? Onde o pelo está nascendo, né? O cabelo está nascendo. Então, isso impede com que essa renovação aconteça, né? Então, esses efeitos colaterais, eles acabam ficando presentes, né? Nesses medicamentos que a gente fala para o tratamento de doenças oncológicas, exatamente por conta disso. Eles atuam na célula que está doente, né, a célula que está rebelde, ali se dividindo na velocidade com que não deveria, mas inevitavelmente, como essa droga está distribuída pelo corpo todo, essas células saudáveis também elas acabam sofrendo, né, acabam tendo algum tipo de dano, tá? Então, pessoal, o que acontece? Isso significa que todo mundo vai ter uma náusea, né? Todo mundo vai ter uma diarreia, todo mundo vai ter uma coceira com a utilização de um medicamento? Não, né? Então, não é aquilo tudo que está na bula que uma mesma pessoa ela vai ter, né? Então, o que acaba acontecendo? Quando o medicamento ele acaba sendo desenvolvido, né? Quando tem as pesquisas, né? Para poder avaliar principalmente a efetividade, né? Daquele medicamento para aquela doença. Ao mesmo tempo, os pesquisadores eles acabam avaliando também uma palavrinha que a gente chama de tolerabilidade, né? Então, tudo bem, esse medicamento ele vai ser muito bom, né, para o tratamento de uma doença neoplásica, legal, mas será que vai ter efeitos colaterais significativos, né? Será que esse paciente vai tolerar esses efeitos colaterais e qual que vai ser a distribuição, né, desses efeitos colaterais na população, né? Então, eles fazem o quê? Eles acompanham esses pacientes, né, dentro desses protocolos de estudos e vão vendo, né, quais são os eventos adversos, quais são os efeitos colaterais que eles vão desenvolvendo ao longo do tempo, né, ao longo de esse medicamento ele vai sendo utilizado, né? E eles percebem, por exemplo, ó, de cada 100 pacientes, 2 pacientes tiveram náusea, né? Então, ó, entre beneficiar 100 pacientes e 2 teriam uma náusea, legal, né? Esse medicamento ele pode ser utilizado, né? Ó, de cada 100 pacientes que utilizaram, 10 pacientes tiveram uma alergia na pele, mas ela foi uma alergia bem fraquinha, né? Será que essa alergia ela pode ser manejada, né, através de alguma forma, através de alguma pomada, através de algum comprimido, né? Pode, né? É um grau leve, né, de coceira, então, maravilha. O efeito que esse medicamento ele vai produzir, ele supera, né, a alergia que vai dar, por exemplo, em somente 10 pacientes de cada 100, né? Então, tudo isso vai sendo avaliado, né? Tudo isso vai sendo acompanhado ao longo do desenvolvimento dos medicamentos, né? E aquela população, né, aquela fração de população que tem alguns efeitos colaterais, eles investigam qual que é o grau desse efeito colateral, né? É um grau que dá para ser manejável? Se sim, legal, né? É bom identificar aqueles pacientes que vão começar a desenvolver isso para poder tratar para isso não acontecer, né? Então, a gente vai falar aqui que nem todo mundo tem, né, o mesmo efeito colateral, né? Nem todo mundo manifesta os mesmos efeitos colaterais. Isso vai ser muito individual de pessoa para pessoa, né? Então, tudo que está ali na bula, na verdade, é um resumo, né? Uma média da população. Não significa que eu vou ter todos aqueles efeitos colaterais. Muitas vezes a gente acaba nem tendo efeito colateral na utilização, por exemplo, de um medicamento em específico. Isso sempre vai depender de pessoa para pessoa. E é muito difícil a gente falar se um paciente ele vai ter, né, um efeito colateral ou não. Isso a gente consegue só pelo acompanhamento. Então, por isso que é muito importante, né, a gente tomar conhecimento disso, né, se empoderar dessas informações, para que quando a gente inicia um medicamento, né, quando se introduz um medicamento, a gente comece a perceber, né, as primeiras manifestações, né, que é muito importante sempre comunicar à equipe médica sobre essas manifestações,
né? Quanto mais cedo, né? Quanto mais precoce o médico tomar conhecimento delas, melhor é da gente fazer esse, né, esse acompanhamento, né? E manter a viabilidade da utilização, né, de um determinado tipo de medicamento, tá? Então, pessoal, algumas premissas aqui, né? Geralmente quando a gente fala de efeito colateral. Então, a primeira delas é isso que a gente comentou, né? Todo medicamento ele vai passar por teste. E geralmente esse teste ele é feito na população específica com algum tipo de doença, né? Então, cada 1.000 pacientes com mieloma múltiplo, por exemplo, que fizeram uso daquele medicamento, foi feito quantos pacientes tiveram eficiência do medicamento, isso é muito bom, né, principalmente para os médicos, né, saberem qual que é o melhor tipo de tratamento, né, para o paciente certo, mas também eles acompanham as toxicidades, né, eles acompanham essa tolerabilidade. Então, tudo começa geralmente, né, quando o medicamento ele é descoberto, tudo começa de uma fase, né, que eles chamam de fase 1, onde eles testam o medicamento num grupo bem pequeno de pacientes. Dando tudo ok, eles vão para a fase 2, né, onde eles extrapolam um pouco mais esse número de pacientes, né? Então, uma eficiência boa, uma tolerabilidade boa, então eles expandem, né, para o que eles chamam de fase 3, né? Ou seja, geralmente aqui é a utilização do medicamento, né, em várias pessoas, né? Pessoas do Brasil, pessoas dos Estados Unidos, pessoas do Japão, né? E essa multicentricidade, né, que a gente fala na utilização de medicamentos é muito boa, né? Porque às vezes algumas tolerabilidades, né, algumas toxicidades, elas são só expressas num grupo específico de pacientes, né? Às vezes um paciente muito idoso, né? Às vezes um paciente que tem uma função renal um pouco mais ruim, ou aparece em pacientes que têm, por exemplo, são de uma etnia específica, né, pacientes asiáticos ou pacientes orientais. Então, eles acabam explorando isso também, né? Será que essa toxicidade ela tende a acontecer num grupo mais específico, né? E é muito bom o médico tomar conhecimento disso, porque ele vai acabar acompanhando melhor nesses pacientes dentro desses grupos específicos, tá? Então, só para lembrar, pessoal, que todos aqueles efeitos, né, aqueles efeitos colaterais que a gente vê na bula, tudo aquilo é uma média, né? Não significa que uma mesma pessoa, ela vai ter exatamente todos aqueles efeitos colaterais. Isso vai ser muito individual de pessoa para pessoa, né? E a gente que utiliza esse medicamento, é muito importante a gente também ajudar o médico, né? Também reportar para ele o que a gente está sentindo, né? Algum sinal, alguma manifestação que a gente percebeu num dia específico, que ela acabou desaparecendo, é importante comunicar também, né? Importante comunicar se a gente tiver, né, algum problema pontual específico, se possível mostrar sempre para o médico tentar avaliar tudo aquilo. Então, tudo isso a gente tem um papel também muito importante nessa observação, né, e falar sempre para as equipes sobre tudo isso que a gente está sentindo, está observando, tá? Uma outra premissa, pessoal, que eu queria trazer para a gente também aqui discutir, é isso que a gente comentou, né? Nenhum indivíduo é igual ao outro, né? Então, alguns indivíduos, eles podem apresentar eventos adversos que o outro não vai ter, né? Ou mesmo um indivíduo, ele acaba tendo um evento adverso um pouco mais exacerbado do que o outro, né? Então, ninguém é igual ao outro. Cada um vai ter um perfil, né, de efeito colateral diferente do outro, isso quando ele aparecer, né? Então, por que que isso tudo acontece? Então, como a gente comentou no início da nossa conversa, o medicamento ele vai entrar no corpo, seja por boca, seja pela via intravenosa, seja por via intramuscular ou subcutânea, e ele vai se distribuir pelo corpo todo, né? E aí, geralmente, quando ele passa pelo fígado, né, o fígado acaba metabolizando o que a gente chama esse medicamento, né? O que é essa metabolização? Geralmente tornando ele mais forte, mais ativo, né, para que ele iniba uma proteína específica que está causando alguma coisa na gente, ou mesmo para esse medicamento depois, né, que fizer essa interação com essa proteína, ele ser eliminado do corpo, né, ele ser mais facilmente eliminado do corpo, né. Essa eliminação acontece principalmente, então, pelos rins, né, pelo xixi. Então, esses efeitos, né, esses efeitos colaterais, eles variam bastante de pessoa para pessoa. Por quê? Porque muitas das vezes, né, essas enzimas que estão aqui no fígado, né, que tornam esse medicamento mais potente ou mais eficiente,
cada pessoa, às vezes, tem um grupo de enzimas que é diferente da outra, né? Então, às vezes, algumas pessoas vão metabolizar melhor, outras pessoas vão metabolizar aquele medicamento de uma maneira um pouco mais lenta, né? Então, tudo isso vai influenciar também, isso é um dos vários motivos, né, que falam para a gente por que alguns, né, indivíduos, né, algumas pessoas têm mais efeitos colaterais do que por outras, né, por exemplo. E a terceira coisa, pessoal, que eu queria jogar luz, né, a terceira premissa que eu queria jogar luz aqui para a gente, é que é muito importante, sempre quando a gente identificar alguma coisa que está diferente, alguma coisa que está normal, a partir da utilização de um determinado tipo de medicamento, é muito importante a gente comunicar a equipe médica, né? Se não for possível, né, comunicar a enfermeira, né, comunicar o farmacêutico ou algum outro profissional de saúde, porque ele vai pegar aquela informação, né, ele vai avaliar aquela informação e vai tentar fazer com que essa informação ele chegue para a equipe médica, né? Eles vão discutir, né, ver se aquele efeito colateral é um efeito colateral importante, né? E se ele for importante, né, esse efeito colateral vai precisar ser o que a gente chama de manejado, né, de alguma forma. Então, esse manejo pode ser pela introdução de algum outro tipo de medicamento, né, para poder aliviar algum sintoma que esse medicamento novo está proporcionando, ou mesmo reduzir um pouquinho da dose, né, para que essa pessoa ela tenha o efeito do medicamento, mas tenha um pouquinho menos de toxicidade com ele, ou mesmo em algumas situações, a equipe ela tem que avaliar o seguinte: nossa, esse medicamento nessa pessoa específica, né, tá dando tanto efeito colateral que mesmo reduzindo a dose, não tá dando jeito, tem que trocar o tratamento, tá? Então, por isso que é muito importante, pessoal, a gente relatar, né, para as equipes, para os profissionais de saúde, tudo isso que a gente está sentindo a partir da introdução de algum medicamento, tá? E aí, pessoal, eu coloco aqui de vermelho, né, algumas coisas que a gente tem que ficar muito em cima, né, algumas coisas muito importantes que a gente sempre precisa prestar atenção, ou as primeiras coisas que vierem na nossa cabeça. É o seguinte: febre, né? Então, sempre quando tiver febre, avisar, comunicar imediatamente a equipe médica, tá? Se a gente tem alguma manifestação que ela está progressiva, é melhor que a gente comunique o mais rapidamente possível. Muitas vezes a gente não vai conseguir falar com o médico naquele momento ou ter o acesso ao profissional de saúde naquele momento. Mas é importante que a gente relate para esses profissionais o mais rapidamente possível, né? Na próxima consulta, já falar isso, né? Falar, ó, doutor, estou percebendo que ultimamente estou me sentindo um pouco mais cansado, né? Doutor, eu percebi que ultimamente eu estou me sentindo um pouquinho mais constipado, né, ou constipada. Eu tenho percebido que eu tenho sentido uma coceira e essa coceira está cada vez mais progressiva, né, está cada vez aumentando de intensidade, né? Então, essas outras manifestações, né, que a gente for percebendo, e a gente vai percebendo que talvez elas vão se agravando, é muito importante na próxima visita, né, na próxima consulta com o médico, a gente poder falar sobre tudo isso, tá? Ou mesmo algum medicamento, pessoal, que atrapalhe, por exemplo, a gente fazer coisas que normalmente a gente faria, né? Então, puxa, depois que eu fiz o uso desse medicamento, eu percebi que eu não estou me sentindo muito disposto para poder acordar, fazer minha higiene pessoal, fazer as atividades que eu comumente faço, não estou conseguindo mais fazer a caminhada, que toda manhã eu acordo e caminho, tá? Então, essas coisas que atrapalham, né, nossas atividades, coisas que corriqueiramente a gente faz, mas que por algum motivo, provavelmente pela introdução do medicamento, aquilo começou a ficar um pouco mais difícil de ser executado, é importante a gente comunicar também, tá? Sempre que possível, sempre quando vocês tiverem alguma oportunidade, identificarem isso, tiverem alguma oportunidade, possivelmente na próxima consulta, já falar, né, já comunicar a equipe sobre tudo isso, tá bom? E aí, pessoal, eu selecionei alguns medicamentos aqui, né, que geralmente são utilizados, né, para o tratamento aí, seja do mieloma, né, seja de alguns tipos de leucemias, para a gente comentar um pouquinho, né, do que geralmente acontece, para a gente ficar atento, né, a gente acabar identificando de uma maneira mais precoce e sempre nas próximas consultas discutir, né, com a equipe médica sobre tudo isso, né, muito importante. Então, começo aqui com esse medicamento aqui, né, que muitos pacientes com mieloma, né, acabam utilizando,
que é o bortezomib, né? O bortezomib é esse frasquinho aqui, né, que tem um medicamento que é um poliofilizado, né? Então, o farmacêutico vai lá, reconstitui esse pó, coloca numa seringuinha, né? Geralmente é um medicamento que é feito por via subcutânea, né? Então, é um medicamento que sempre vai ser feito ou em clínicas ou em hospitais, né, que fazem aí a manipulação desse tipo de medicamento, né? Então, geralmente a enfermeira chega, né, com uma seringuinha para ser feita embaixo, né, no tecido aqui adiposo, embaixo da pele, geralmente um medicamento subcutâneo, mas que em alguns casos também pode ser feito por via endovenosa, né? Então, um medicamento que ele é principalmente utilizado, né, aí para tratamento, né, do mieloma múltiplo, né? E o ruim é que o bortezomib, né, não em todos os pacientes, né, mas em alguma fração, né, das pessoas que fazem uso aí do bortezomib, às vezes eles acabam reclamando, né? Puxa, eu tô sentindo um choque, né, na ponta do dedo, né, na ponta do dedo do pé, na ponta do dedo da mão, né? Ou mesmo eu tô sentindo uma sensação de formigamento, né? Geralmente aparece aqui na região da mão, né, na região do pé, ou mesmo em outros locais do corpo, ela costuma acontecer, né? Então, pessoal, essa sensação de formigamento, né, de sensação de dormência, muitas vezes que ela pode se manifestar, ela acontece por quê? Porque uma das proteínas, né, que estão lá dentro dos plasmócitos e que a gente quer inibir, que o bortezomib acaba inibindo, ela também está presente em algumas partes, né, que a gente tem dos nossos neurônios, dos nossos nervos periféricos, né? Então, quando tem a interação do bortezomib, né, com essas proteínas que também estão localizadas na região dos nervos, isso acaba promovendo, né, uma disfunção, né? Acaba promovendo uma alteração na transmissão dos impulsos, né? Então, a gente sabe que esses nervos são responsáveis por levar para o cérebro, né, informações de sensação, né, de tato, de calor, de frio, né? Como o bortezomib, em algumas pessoas, né, interagindo com essa proteína que também estão nos neurônios, né, também estão nos nervos, como produto dessa interação, ela acaba atrapalhando um pouco, né, ela acaba impedindo um pouco essa transmissão, né, desses impulsos para o cérebro, ou mesmo aqueles impulsos que partem do cérebro, né, e vão até os nossos músculos para a gente executar algum tipo de movimento, tá? Então é muito importante sempre quando a gente começar a utilizar o bortezomib, né, sentir, puxa, comecei a sentir uma dormência, né, comecei a sentir uma sensação de formigamento, é muito importante já no retorno com o médico a gente comunicar isso, né, falar, ó, doutor, depois que eu fiz uso do medicamento, eu percebi, né, que essa sensação de formigamento ela começou a se manifestar, né? Então ela pode atrapalhar, né, um pouquinho aí essas sensações, né, principalmente que a gente tem, tá? Então por isso que é muito importante, né? Começou a fazer o bortezomib, caso sinta, não que vai sentir, né? Todas as pessoas vão sentir a sensação de formigamento, não, né? Mas alguma parcela, né, de algumas pessoas acabam sentindo isso, né? E pode ser, claro, pode ser por outra causa, né? Mas talvez um pouco mais fortemente relacionado à introdução, né, desse medicamento que é o bortezomib, né? Uma droga ótima, né? Mas que esses eventos eles precisam ser ditos para a equipe médica para que ele consiga ajudar, né, as pessoas a lidar, né, com essa sensação, ou mesmo tentar extinguir, né, essa sensação, esse efeito colateral que pode acontecer, tá bom? Então, sempre comunicar as equipes, né, médicas quando utilizar, quando sentir, né, ter essa sensação de formigamento. Um outro medicamento, né, que geralmente é bastante utilizado, né, tanto para tratamento de mieloma, quanto alguns tipos de leucemias, alguns tipos de linfomas, né, inclusive, é a dexametasona, né? É um corticoide aí que ele está bastante presente, né, na vida de muitos de nós. E esse medicamento, pessoal, ele é um medicamento oral, né, que ele pode ser feito inclusive em casa. Ele geralmente é feito dentro de um período específico de tempo, né? E ele, então, é utilizado aí não só, né, como um medicamento para ajudar a controlar, né, alguns tipos de doenças, né, hematológicas, mas também é utilizado aí também como uma droga de suporte, né, inclusive em alguns casos usado também para evitar com que o paciente, por exemplo, tenha uma sensação de náusea, né, por exemplo, na utilização de um medicamento, né. Então, ele é utilizado tanto para ajudar, né,
a controlar a doença, quanto também utilizado em alguns momentos, né, em alguns casos, para poder fazer esse controle de náusea, por exemplo, tá? E o importante, pessoal, aqui da dexametasona, geralmente, é o horário, né, que a gente tem que prestar bastante atenção na hora de utilizar. A dexametasona, ela geralmente é um medicamento que a gente faz uma vez ao dia, né? E aí, qual que é o efeito, né, colateral, né, que essa dexametasona, ela tem? A dexametasona, ele é um medicamento, né, que além, né, de controlar a doença, né, além de controlar, por exemplo, alguns sintomas de náusea, ele é um medicamento que ele interfere na produção, né, de um hormônio que a gente tem, que é um hormônio que ele ajuda o nosso corpo ajuda o nosso corpo ajuda a gente, né, a se sentir mais acordado, né, durante o dia, né, e um pouco menos acordado durante a noite, né, uma coisa que eles chamam de ciclo circadiano, né. Alguns hormônios, né, como a melatonina, né, como o cortisol, eles são hormônios que eles são produzidos em alguns momentos do dia para deixar a gente mais ativo, mais desperto, mais acordado, mas a produção desses hormônios ela é bem diminuída durante a noite, exatamente para poder fazer a gente descansar, né, no período da noite. E às vezes esses medicamentos, como a dexametasona, né, que a gente conhece como corticoide, eles acabam interferindo nessa produção, né? Então, quanto mais corticoide a gente utilizar, maior vai ser a produção, né, teoricamente, desse hormônio que deixa a gente mais acordado, né? Então, já que o nosso próprio corpo produz esses hormônios naturalmente pela manhã, né? Então, o ideal é que sempre quando a gente tiver, por exemplo, a dexametasona, sempre tentar fazer ela de manhã, né? Porque a gente já vai estar desperto mesmo, né? A gente já vai estar acordado, a gente já vai estar acelerado, né? Fazendo as nossas atividades. Então, o ideal é que sempre quando tiver dexametasona uma vez ao dia, tentar colocar ela no período da manhã, né? Porque aí a gente vai estando mais ativo durante o dia, vai chegando à noite, a gente vai metabolizando aquela dexametasona e metabolizando os hormônios também que o nosso corpo produziu pela manhã, né? Isso vai fazer com que à noite a gente fique mais descansado, né? A experiência que a gente tem é que muitos pacientes que deixam para utilizar a dexametasona à noite, eles têm muita insônia, né? Exatamente porque essa dexametasona está incentivando a produção desses hormônios também pelo período da noite e deixando a gente mais desperto, né, também no período da noite, tá? É um medicamento, pessoal, que às vezes ele traz um pouco de retenção de líquido no corpo, né? Então, por isso também ele não pode ser utilizado por muito tempo, só em pacientes que realmente precisam fazer, né? E o médico que vai o médico que vai avaliar isso, né, avaliar essa necessidade de utilizar essa dexametasona por um período maior, exatamente porque por mais de 2 semanas, né, usadas por mais de 3 semanas de forma consecutiva, né, ela pode trazer alguns efeitos como retenção de líquido, né, deixa o paciente um pouco mais inchado, né, deixa a pessoa com aquela bochechona, né, parece que retém bastante líquido no corpo, pode alterar um pouquinho da função pancreática também, né, de produção de insulina, né, então por isso que o médico é que tem que avaliar a necessidade de se utilizar essa dexametasona, né, de forma frequente, por mais de 2, por mais de 3 semanas. É mais incomum, né, mas para os pacientes que precisam, é o médico que vai orientar e avaliar essa necessidade de se fazer essa utilização ou não, tá? Então, sempre quem tiver dexametasona uma vez ao dia, tentar priorizar, né, para fazer pelo período da manhã, tá? O outro medicamento aqui, pessoal, também, melfalano, né? Alguns pacientes aí inclusive com mieloma múltiplo, né, acabam utilizando aí por um período de tempo o melfalano, né? Ele também é um comprimido, né, que a gente pode fazer o uso dele em casa, né, em alguns tipos de situações. O melfalano é utilizado por via endovenosa, mas só quando o paciente, por exemplo, precisa fazer um transplante, né? Mas de forma comum, assim, né, de forma do dia a dia, é um medicamento que alguns pacientes acabam utilizando aí em casa, né? Então, pessoal, o melfalano, ele é um medicamento que ele acaba interferindo também na produção, né, de algumas células que revestem, por exemplo, a mucosa da boca, né? Acabam revestindo aqui a região do esôfago, a região do estômago, né? Aquelas células que revestem toda a região do intestino, né? Então, ao mesmo tempo que o melfalano, ele tenta produzir algum dano, né, naquelas células rebeldes do mieloma, né? Ao mesmo tempo
é um medicamento que ele também acaba interferindo, né, na manutenção, né, na divisão celular, né, desse tecido aqui que reveste, nessa mucosa que reveste o nosso trato gastrointestinal, desde a região da boca até a região do intestino. E pode acontecer, pessoal, de algumas pessoas terem aftas, por exemplo, na boca, né? Então, é muito importante que essas aftas elas sejam identificadas de uma maneira bastante precoce. Num primeiro momento, essas aftas elas podem ser controladas, por exemplo, com um pedacinho de gelo, né? Com uma pedrinha de gelo, chupando um gelo, né? Às vezes um picolé, né, pode aliviar ali aquela afta que está crescendo na boca, mas se fizer uso de picolé por muito tempo, né, coisa muito doce, é importante sempre ver com o nutricionista, né, caso seja possível, para poder fazer essa utilização. Mas o mais importante de tudo, pessoal, sempre quando vocês forem na próxima visita com o médico informal, doutor, eu acho que eu tô com uma afta aqui na boca, né, ela tá crescendo, tudo, o que eu posso fazer? Né? Então, mais do que aliviar num primeiro momento, é importante sempre comunicar para a equipe médica que aquela afta está se desenvolvendo, tá? Para ele poder examinar, para ele poder avaliar, para ele poder falar, ó, pode continuar usando o gelo ou precisa passar uma pomada, né? Precisa fazer outro tipo de intervenção para aquela afta, tá bom? E aí, pessoal, aqui uma dica que a gente dá é nunca deixar de consumir água, né? É importante aí para esses pacientes que fazem uso, né, do melfalano, né? Às vezes é um medicamento que ele interfere em alguns pacientes, né? Acaba interferindo um pouquinho também na função dos rins, né? A gente sempre orienta, né, para consumir água, né? Não consumir aqueles 2 litros, 3 litros, mas aquilo que a gente puder, aquilo que tiver dentro do nosso limite, né? E sempre acabar conversando com o médico sobre esse consumo de água, né? Que pode ter pessoas que possam ter algum tipo de restrição hídrica, né? Enfim, mas de maneira geral, né, o consumo de água é muito importante aí para esses pacientes que fazem, né, essas pessoas que fazem uso desse melfalano, tá? O outro medicamento aqui, pessoal, é ciclofosfamida, né? Geralmente ele fica o nome comercial de Genuxal, né? Comprimidinho aí de 50 miligramas, né? Que fica na geladeira. Esse medicamento, pessoal, geralmente quando a gente usa em dose ele mais alta, ele acaba descamando um pouquinho da parte interna da bexiga. E às vezes o xixi ele acaba saindo um pouquinho avermelhado, com um pouquinho de sangue. Com esses comprimidos de ciclofosfamida, né, que geralmente se faz aí para o controle do mieloma, geralmente isso não costuma acontecer, tá? É bem difícil isso acontecer. Mas a gente sempre tem que fazer algo para que isso não aconteça, né? Então, uma sugestão que geralmente a gente dá é consumir essa ciclofosfamida e nunca deixar de consumir água, né? Sempre se policiar, ó, vou tomar aqui um pouquinho de água, tudo, e sempre tentar ir ao banheiro, né, mais vezes possível, né? Tentar deixar essa bexiga mais esvaziada possível. Porque mesmo aquele medicamento ficando ali na bexiga, né, numa dose pequenininha, se ele ficar ali por muito tempo, ele pode em algum momento promover essa descamação, né, na região da bexiga ou eventualmente esse sangramento. Novamente, tá, pessoal? Não costuma acontecer com comprimidinho de ciclofosfamida, que a dose é muito pequena, né? Mas é bom a gente pecar pelo excesso, né? Sempre tentar consumir bastante água e sempre tentar ir mais vezes ao banheiro para que isso, de fato, ele não aconteça, né? Para que esse efeito colateral ele não aconteça, né? E se porventura, né? Lembrando que isso é muito difícil de acontecer, mas se porventura fez o xixi, percebeu que o xixi está um pouquinho mais escuro, né, um pouco principalmente mais avermelhado, é importante já comunicar à equipe médica em relação a isso, tá bom? Aqui um outro medicamento também usado bastante, né, no mieloma múltiplo é a talidomida, né? Hoje em dia tem um similar não, desculpa, um outro medicamento, né, o primo da talidomida, que é a lenalidomida. Os dois medicamentos, então, também servem para fazer esse controle, né, da doença do mieloma, né, principalmente. Então, aqui a gente coloca que esse medicamento, ele pode, em alguns casos, né, não sempre, não em todas as pessoas, mas pode acontecer, às vezes, o paciente deu com uma sensação de dormência, né, bem parecido com o que a gente tem lá com o uso do bortezomib, né, às vezes uma dormência, às vezes uma sensação de formigamento, pode ter um pouquinho de cãibra, né, sensação de fraqueza muscular. Então, sempre quando isso acabar acontecendo, é muito importante também comunicar
seja o profissional de saúde, o farmacêutico que dispensa esse medicamento, né, lá no alto custo, né, seja no Maria Zélia, né, ou qualquer lugar do Brasil onde esse medicamento ele seja dispensado, é muito importante comunicar quem dispensa e principalmente o médico, né, o médico ele precisa saber do que está acontecendo aí durante a utilização desse medicamento. O importante aqui, pessoal, que mulheres férteis, né, mulheres que estão aí em período fértil, elas são proibidas de engravidar, né? É um medicamento que ele promove, né, ele promove algumas alterações de formação mesmo do bebê, né, durante a gestação, né? Então, por isso que todas as mulheres, né, são orientadas aí em período fértil, né, são orientadas aí para não engravidar, né? Ou se a mulher tem o desejo de engravidar, é importante comunicar ao médico para que se discuta uma outra possibilidade de tratamento que não seja nem a talidomida, nem a lenalidomida, tá? Então, isso é muito importante, inclusive homens também, né? É importante comunicar aí, porque isso também pode atrapalhar um pouquinho aí na produção, né, das células germinativas, né, que tanto o homem quanto a mulher tem. Então, sempre comunicar aí a equipe médica se tem esse desejo, tá? Porque não pode fazer esse medicamento, principalmente durante a gestação. Aqui, pessoal, outro remédio, né, Venetoclax, né, um medicamento aí, teoricamente, um pouco mais novo, né, que alguns pacientes aí com síndrome mielodisplásica, né, alguns pacientes aí com leucemias mieloides acabam fazendo, né, durante o tratamento. São comprimidinhos aqui de 100 miligramas, geralmente a dose são 4 comprimidos, né, a dose padrão é 4 comprimidos, mas a gente sempre pede, né, para que os pacientes que fazem uso, prestem atenção, de um desses medicamentos aqui, ó, fluconazol, voriconazol, né, ou posaconazol, sempre informarem o médico. Às vezes o médico ele não sabe, né, que aquele paciente está fazendo uso daquele antifúngico, né, e aí, pessoal, quando o paciente, né, quando a pessoa ela faz uso desse antifúngico, geralmente a dose, né, do venetoclax ela precisa ser um pouco mais reduzida, tá? Por quê? Porque se manter os mesmos 4 comprimidos ao dia junto com um desses outros 3 medicamentos aqui, esses medicamentos eles interferem, eles deixam esse venetoclax mais tempo no corpo. E isso é ruim por quê? Porque esse medicamento ele pode trazer mais efeito colateral, né, do que efeito benéfico para o organismo, né, do que para trazer uma melhora da doença, né, trazer uma melhora dos sintomas, tá? Então é muito importante, caso faça uso, né, de fluconazol, voriconazol ou posaconazol, informem ao médico caso seja utilizado, né, seja iniciado esse tratamento com o venetoclax, tá bom? E, principalmente também, quando começarem a fazer uso, se perceberem algum tipo de sangramento pelo corpo, é mais difícil isso acontecer, né? Mas é importante ficar vigilante para que, caso aconteça uma visão mais embaçada, né, algum tipo de sangramento pelo organismo, é importante também avisar, né, aos profissionais, às equipes médicas. Mais um aqui, pessoal, o Glivec, né? Quem tem leucemia crônica, né? Quem tem alguns tipos, né, de leucemia crônica, conhecem bem, né, esse medicamento. É um medicamento que revolucionou, né, nos anos 2000 aí o tratamento, né, de alguns tipos de leucemias crônicas. Mas todo benefício tem um custo, né, pessoal? Alguns pacientes, né, novamente aqui, nem todos, alguns pacientes eles acabam tendo, né, alguma sensação de coceira, né? Alguns pacientes acabam tendo, inclusive, diarreia ou dores musculares, né, pela utilização do Glivec, né? Então, sempre quando o paciente começar a fazer uso, né, a pessoa começar a fazer uso do Glivec, é importante, né? Ver se tem uma coceira, né? Ver se o hábito intestinal tá ok, né? Perceber alguma dor nas juntas, né? Alguma dor aqui na região da mão, né? Das articulações ou do joelho. Informem as equipes, né? Porque eles vão avaliar para poder saber se for por conta do medicamento, se for por alguma outra causa, eles vão ser as pessoas ideais para poder fazer essa investigação e, caso seja necessário, fazer algum tipo de intervenção, algum tipo de manejo, né, para esse tipo de sensação, né, que acaba tendo às vezes. Então, sempre informe ao médico, né, na impossibilidade, avisem o farmacêutico que ele vai
entrar em contato com a equipe médica para poder reportar tudo isso e discutir, né, para fazer essa investigação. Será que foi pelo medicamento? Será que é por conta da doença ou por algum outro fator, né, que é preciso ser investigado, tá? E o que a gente sempre recomenda, pessoal, no caso de coceira, no caso de alergia, tentar evitar ao máximo tomar medicamento antialérgico por conta própria, né? Só se for uma situação assim bem insustentável, aí sim, mas já comunicar a equipe, já perguntar qual que é o antialérgico que pode ser utilizado, tá? No caso das diarreias, né? Caso de, né? Lembrando mais uma vez, né? Não é que todo mundo que faz, né, o imatinib vai ter a diarreia. Mas caso tenha, é importante falar para o médico, ó, oh, tô tendo diarreia, né? A consistência da diarreia tá mais líquida ou tá um pouquinho mais sólida, né? Eu vou ao banheiro 2 vezes ao dia, eu vou ao banheiro 5 vezes. Então, essa frequência também da diarreia é importante ser falada, né, para a equipe médica. Porque através dessas frequências que o médico vai falar, puxa, tá um grau mais elevado, né, de diarreia, um grau menor, eu vou precisar, né, intervir aqui ou não, tá tranquilo, dá para fazer de alguma outra forma, né? Então é importante a gente também acompanhar tudo isso, né, e falar, né, para o médico todas essas informações que vão ser muito importantes para ele tomar algum tipo de conduta, tá, pessoal? E as dores musculares, né, caso atrapalhem, né, a execução das atividades de vida diária, também sempre reportar para as equipes. Aqui, pessoal, os opioides, né, os medicamentos aí como tramal, né, morfina, muitos pacientes às vezes acabam utilizando, né, para controle de dor, né, seja dor óssea, algum outro tipo de dor que está sendo um pouco mais insustentável, né. Então, sempre reparar nos opioides, né? Se esse opioide, como que está o trânsito intestinal? Geralmente, os opioides tendem a prender um pouco mais o intestino, né? O intestino, ele fica um pouquinho mais preguiçoso com a utilização aí dos opioides. Então, na ocorrência desse intestino preso, né? Comunica sempre a equipe médica que eles vão avaliar, fazer um laxante, né? Ou fazer algum outro tipo de intervenção para poder melhorar esse trânsito intestinal, né? Alguns opioides também dão coceiras na pele, né? Então, às vezes, uma sensação de coceira, né? Uma vermelhidão pelo corpo. É importante falar isso para as equipes também, né? E se vocês perceberem que estão mais sonolentos, né? Estão mais cansados pela introdução do opioide, também é importante falar, né? Pode ser por alguma outra causa, pode ser por causa da doença, pode ser por um outro medicamento, mas pode ser pelo opioide também, né? Então, é importante as equipes saberem, né, para eles poderem fazer essa investigação, né, e saber qual que é a melhor forma, então, de tratar, né, esses sintomas. Aqui nesse slide, pessoal, é uma ferramenta que nós da farmácia sempre utilizamos para quando a gente acompanha esses pacientes, né? Muitos pacientes chegam falando que, né, estão mais cansados, né, estão com sensação de fadiga. Então, a gente consulta, por exemplo, algumas bases de dados, né, onde a gente consegue saber qual que é a frequência dentro da população, né? E através dessas informações a gente consegue saber, ajuda a gente a saber, né? Será que foi por conta do remédio? Será que não foi, né? É muito importante, pessoal, quando vocês falam para a gente, ó, eu percebi quando eu comecei a fazer um remédio, né? Porque isso também é um indício para a gente poder atribuir, né, o efeito colateral ou ao remédio ou alguma outra causa qualquer, né, que o médico precisa avaliar, né? Então, por isso que todas as informações que vocês trouxerem na consulta é muito importante, né, para que o médico tenha conhecimento, saiba tratar da melhor maneira possível e a gente consiga mais qualidade de vida, né, com a utilização de medicamentos. Lembrando, pessoal, todos os efeitos colaterais, nem todos podem ter, né? Ou nem todos vão ter a mesma sensação, ou nem todos vão ter o mesmo grau daquele efeito colateral. Depende muito de pessoa para pessoa, né? Não é porque na bula tem vários efeitos colaterais que eu vou deixar de tomar um remédio, não, né? Comece a utilizar e ajudem, né, os profissionais aí fazendo esse acompanhamento, né, para ir individualizando o tratamento para cada um, tá? Para a gente finalizar aqui, pessoal, queria falar mais de 3 coisas aqui bem rapidinho, tá? A primeira delas, muita atenção com a febre, tá? Esses medicamentos, né, a maioria aí dos medicamentos com uma função antineoplásica, eles também podem atuar lá na medula. E quem que está lá na medula? São as células precursoras do sangue, né?
E uma dessas células que estão no sangue são os glóbulos brancos, né, que estão responsáveis pela nossa defesa, né, proteger a gente contra algum tipo de infecção, né, contra patógenos que tem no ambiente, que podem promover uma infecção quando a gente está um pouquinho mais, com as células um pouco menores, né. Então é muito importante, pessoal, sempre quando tem uma sensação febril, uma febre, na hora, liga para o médico, tá? Ou não conseguir falar com o médico, não conseguir falar com o assistente, mas eu tô com uma febre, né? Tá 38,5, tá 39, 40, não conseguiu falar com o médico, procurem imediatamente um pronto-socorro, tá? Uma unidade de pronto atendimento. Porque essa febre, ela pode ser um sinal que o corpo está começando a ser invadido por algum tipo de bactéria, por algum tipo de vírus, né? E se a gente demorar muito para procurar ajuda médica, essa infecção ela pode, né, ela pode se agravar um pouco mais, né? Então, sempre quando vocês tiverem sensação de febre, né, na vigência do tratamento, imediatamente, nesse caso, liguem para o médico, né? Não conseguir falar com o médico, né? Procurem a unidade de pronto-socorro. É melhor pecar pelo excesso, vai numa unidade de pronto atendimento, né? Ver se aquela febre para eles poderem avaliar, né? Será que a febre é por conta do medicamento? Será que é por conta de alguma infecção? Né? Às vezes precisa entrar com antibiótico naquele momento, né? Não deixem para depois quando o assunto for febre, tá bom? Puxa, Cris, eu tô, né? Tive uma náusea e um vômito na vigência do meu tratamento, né? Então, sempre quando vocês forem iniciar algum tratamento, sempre perguntem para o médico, doutor, eu posso ter náusea ou vômito com esse medicamento? Mesmo se ele falar não, perguntem para ele o que eu posso tomar caso eu tenha uma náusea ou um vômito, né? É sempre importante a gente ter um antiemético, né, que a gente fala se necessário, caso a gente precise ter, né, utilizar. O que eu utilizo, né? O médico vai falar qual que é o melhor medicamento para a gente, tá? Então, lembra que todos os antineoplásicos, eles têm mesmo que pequenininho, né? Mesmo que de cada 1.000 pessoas uma tenha. Às vezes a gente pode ser essa uma pessoa, né? E se acontecer com a gente, o que eu faço, né? Então é muito importante, caso, não que todo mundo venha a ter, né, náusea ou vômitos, não é isso. Mas só pecar pelo excesso também. Se eu tiver, o que eu posso fazer caso eu tenha uma náusea ou um vômito? Então, sempre quando vocês iniciarem o tratamento, né, vocês estiverem diante de um médico e ele passar um novo tipo de medicamento para o tratamento da doença, e geralmente esse medicamento for para casa, né, for um medicamento, um comprimido oral, for para casa, perguntem, doutor, o que dá para fazer aqui caso eu tenha uma náusea, né? Então, ele vai ser a melhor pessoa para poder indicar o medicamento certo para cada situação, tá? E para finalizar aqui, pessoal, muito cuidado, né, com alguns frutos, né, alguns tipos de plantas que a gente tem. Por quê? Porque essas frutas aqui, às vezes, elas podem interferir um pouco, né, no metabolismo dos medicamentos e fazer com que esse medicamento ele fique mais tempo no corpo e causando mais efeitos adversos, mais efeitos colaterais, né? Então, se vocês tomam erva de São João, né, conversem com o médico, porque a erva de São João é um chá que ele interage com muitos medicamentos. E às vezes a gente está tendo um efeito colateral, é pela associação da erva de São João junto com o meu medicamento, né? Então, na medida do possível, né, conversem com o médico, conversem com o farmacêutico, para ver qual que é a melhor estratégia, né? Deixar de tomar erva, né? Ou fazer algum outro tipo de estratégia, né? A erva de São João é um grande vilão nosso, né? Ele interage com vários tipos de medicamentos, então é muito bom evitar, né? A carambola, né? Ela interfere muito na função renal, né? Principalmente quando a gente tem mieloma múltiplo, né? A doença por si só, ela, em algumas pessoas, ela já interfere na função renal, né? E a carambola acaba potencializando isso cada vez mais. Então, na medida do possível, né, tentar abandonar um pouco a carambola, porque é uma fruta que ela dá um trabalhinho mesmo, e ela acaba trazendo alguns efeitos colaterais aí, tá? E duas outras frutas, pessoal, que elas não são popularmente consumidas aqui no Brasil, né? Mas caso eventualmente, né, vocês se deparem, né, com essas frutas, tentem evitar, né? Que aqui é a toranja, né? A toranja ela não é muito comum aqui no Brasil, mas os sucos de toranja são, né? Ou a grapefruit, né? Que eles falam que é grapefruit lá fora, que é um fruto bem parecido com a laranja, então tentar ao máximo evitar, porque é um fruto também que interage com vários medicamentos,
principalmente aqueles medicamentos utilizados aí no tratamento, né, de doenças hematológicas. E aqui a laranja de Sevilha, né? A laranja de Sevilha também ela não é muito comum aqui no Brasil, mas caso, né, eventualmente, né, alguém precise fazer uso do consumo, tentem evitar esse tipo específico de laranja, né? Que é a laranja de Sevilha, que é uma espécie de laranja específica que ela dá um probleminha. Laranja normal não tem nenhum estudo que fala que tem interação até hoje, né, com medicamento, mas essa laranjinha específica, ela dá um pouquinho de problema, né? Então, costuma alterar o metabolismo dos medicamentos, ela costuma trazer, né, alguns efeitos colaterais aí quando ela é consumida, tá bom? E era isso, pessoal, que eu queria trazer um pouquinho aqui pra gente, né, pra gente introduzir essa conversa, falar que nem todo mundo, né, vai ter efeito colateral, né? Isso é uma coisa muito individualizada de pessoa para pessoa, né? Que a gente só vai descobrir caso a gente tenha algum efeito colateral quando a gente começar a fazer uso do medicamento. É importante a gente estar alerta para alguns tipos de situações, né? E é importante sempre comunicar a equipe. Porque aí essa jornada que a gente vai ter durante a utilização do medicamento, a gente vai construir junto com o médico, né? Junto com a equipe multiprofissional, né? Junto com o enfermeiro, junto com